O Lula tem uma agenda louca para este mês de setembro, começando no dia 7, o dia da independência, com um desfile militar, de onde ele sai correndo para uma viagem à Índia, para a reunião do G20. Depois, voltando, ele ainda vai a Cuba no dia 15. E de Cuba, onde ele participará da reunião de outro grupo de países, o G77, ele vai para a ONU, onde se encontrará com o presidente Joe Biden no dia 19. Antes, os dois presidentes falarão, cada um a seu modo, na Assembleia Geral da ONU. E ainda por cima, o Lula tem reuniões para a definição de sua reforma ministerial, a indicação para o Supremo Tribunal Federal do novo ministro e a sucessão na Procuradoria-Geral da República. Em cima de tudo isso, tem a operação, uma cirurgia delicada que vai exigir repouso absoluto depois de tomar uma anestesia geral. Na reunião do G20 na Índia, onde, após o evento, ele deverá assumir a presidência daquele grupo de 20 países das maiores economias do mundo, o Lula já encontra um problema, que é a ausência do presidente Xi Jinping, que não anunciou oficialmente, mas deixou transpirar que não vai comparecer à reunião do G20, talvez até em solidariedade ao presidente Putin, que tem sobre ele, o presidente da Rússia, um mandato de prisão internacional da Corte de Haia. Mas não é só isso. O G20, a China, tem ali uma disputa territorial com a Índia, e está sendo, por isso, muito criticada pelo país indiano. O presidente Narendra Modi já deixou transparecer em várias oportunidades o que ele considera o apetite de dominação ali do Mar da China, do sul da China, por parte daquele país. E também eles têm conflitos ali na Caxemira e outras regiões fronteiriças. Mas aí a ausência da China também vai esvaziar um pouco da reunião, porque parece que o G7, que ali está introduzido no G20, estão todos os membros do G7, são as grandes economias mundiais, ali lideradas pelos Estados Unidos e aqueles países europeus, além do Japão. Só para vocês terem uma ideia, esse G20 foi criado para formular políticas públicas para que encaminhasse aquelas 20 principais economias no objetivo comum de transformar a humanidade, a ordem mundial, mas só que ali ficou paralisado praticamente por causa da ação, sobretudo das superpotências, sobretudo as ocidentais, que não deixaram crescer esse grupo. Então participam dessa reunião do G20 os seguintes países: Argentina, África do Sul, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, União Europeia, Alemanha, França, Itália, Rússia, Reino Unido, que é a Inglaterra, e a Austrália. Outra reunião importante do Lula, ainda que o grupo dos 77 países, que na realidade são 134, as chamadas nações não alinhadas, que começaram ali ainda na época de 1961
quando se formavam aquele chamado terceiro mundo, que era o mundo subdesenvolvido, o mundo em desenvolvimento e depois o mundo emergente. Estava ali Gamal Abdel Nasser, presidente todo-poderoso do Egito, e que enfrentou a Inglaterra e os Estados Unidos na tomada do Canal de Suez. Depois tinha o presidente da Índia, o Jawaharlal Nehru, que fizeram esse grupo de países que depois foi integrado por Cuba e mais recentemente pela Venezuela, com um apoio ali discreto, mas também decidido, da Rússia e da China. A gente vê o Lula numa foto com o Raul Castro, ainda líder máximo de Cuba, líder máximo em termos políticos, porque ele é o secretário-geral do Partido Comunista Cubano. O presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel, e o Lula, em recente viagem. Ali ele não era presidente, porque a reunião essa imagem, essa foto é de 2021, conforme essa foto de divulgação do Instituto Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja a Cuba ainda na primeira quinzena do mês de setembro. A ideia, segundo fontes do Planalto, seria fazer uma escala na ilha antes de seguir para Nova York, onde participará da Assembleia Geral das Nações Unidas e também deverá encontrar o presidente Biden. O presidente do Brasil, por tradição, fará o discurso de abertura do encontro nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, que é essa reunião da ONU. A expectativa é de que Lula, caso vá a Cuba, mas já está confirmada essa viagem, se reúna com o presidente Miguel Díaz-Canel. Também deve ser agendada a participação de Lula no Grupo dos 77, grupo da ONU de países em desenvolvimento. Vamos ver aqui a importância desse grupo, o G77, que está um tanto ali escanhoado pela mídia, mas que tem realmente uma importância transcendental na situação atual, principalmente com o fortalecimento dos BRICS, esse sim, que é a nova potência em termos tecnológicos, em termos militares e, mais importante ainda, em termos de promover diretamente aquilo que se aspira há muito tempo, que é a emergência do mundo policentro, do mundo com vários poderes, polos de poder, e que hoje está submetido à superpotência dos Estados Unidos. Aí se valeria realmente, ali realmente se faria valer o poder que tem hoje a China, a Rússia. A China, não só em termos econômicos, como militares, a Rússia também, e tecnológicos. E com essa nova ampliação dos BRICS, chamado BRICS ampliado, vai concentrar grande parte da produção energética do mundo, principalmente o petróleo. A imprensa tenta descartar Cuba como um país ali isolado pelos Estados Unidos, mas, na verdade, o presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel, acaba de fazer um giro internacional em que visitou a Rússia de Putin, visitou também países ligados à China e à própria China também. E há cerca de 20 dias, segundo esse material de O Globo, o assessor para assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim, viajou para Havana e esteve com Díaz-Canel.
foi mais um passo de reaproximação do Brasil com países que se distanciaram no governo do ex-presidente Michel Temer e perderam totalmente a importância na gestão de Jair Bolsonaro. A situação do povo cubano, devido às sanções dos Estados Unidos, é uma das preocupações do governo Lula. Existe a possibilidade de o presidente brasileiro voltar a defender o fim do embargo americano para melhorar as condições de vida da população da ilha caribenha durante sua ida aos Estados Unidos, onde participará da reunião da ONU. É importante também essa reunião do Lula com o Biden, não é? Porque o Lula está ali, vai presidir, não é, principalmente o G20, e em seguida, né, a reunião dos BRICS ampliados em Kazan, na Rússia, talvez em 2024, início de 2024, o Lula também passa a assumir a presidência dos BRICS. Então é importante essa posição do Lula, que vem ali se transformando num ator internacional e poderá, de alguma maneira, contribuir para que se encontre algum tipo de decisão ou algum tipo de cessar-fogo, pelo menos naquela guerra que ocorre na Ucrânia. Finalmente, o Lula vai enfrentar a dura realidade do corpo, já que o Lula não é mais um menino, como ele diz, ele tem 77 anos. Então ele deve fazer a terceira cirurgia no quadril no final de setembro. A data já está mais ou menos acertada para o dia 29, se o Lula não adiar mais uma vez. O presidente passará por procedimento considerado de baixo risco para tratamento de uma artrose. É de baixo risco, mas ele vai passar por uma anestesia geral e vai ter de fazer repouso absoluto. E por isso a tal da cirurgia vai ser feita no hospital em Brasília, no Sírio-Libanês. Então diz aqui que Lula deverá fazer a terceira cirurgia no quadril direito, no dia 29 de setembro em Brasília, para tentar sanar uma dor crônica. É previsto que seja implantada uma prótese na região. A CNN, que produziu esse material, confirmou com fontes ligadas à equipe médica do presidente que o procedimento vai ocorrer em Brasília para proporcionar maior conforto a Lula e evitar locomoções desnecessárias no pós-operatório. Oficialmente, porém, o Palácio do Planalto diz que a cirurgia ainda não tem data definida. Aqui é material um pouco atrasado, porque ele já definiu mais ou menos essa data para o dia 29 de setembro. O procedimento, que será realizado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês, mas pela equipe de São Paulo que o acompanha há anos, costuma aliviar por completo as dores dos pacientes, possibilitando retorno às atividades normais.